Beleza? Sejam bem-vindos à aula número 9 do mês do inglês. É um curso de inglês gratuito que eu estou fazendo aqui de segunda a sexta-feira até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Hoje vamos fazer a aula número 9, onde a gente vai falar sobre os objetos. Você vai aprender a dizer o que é um objeto, dizer e perguntar, né? O que é isso? O que é aquilo? Antes da gente começar, não esquece de dar o like na live, apertando no coração, de compartilhar a live com os seus amigos e também, se você for mandar alguma pergunta, for mandar um boa noite, for mandar um comentário, não mande aqui na parte dos comentários, mande na função de pergunta, porque assim eu recebo a notificação e consigo ver a mensagem de todos, beleza? Vamos lá começar com a nossa revisão, como sempre, vendo qual foi a matéria que nós vimos ontem. Se você perdeu a aula de ontem ou qualquer outra aula do mês do inglês, é só você entrar no nosso grupo do Facebook. Todas as aulas estão disponíveis lá gratuitamente, com super material em PDF. Toda a apostila do curso vai estar disponível lá para você. O link para você entrar está na minha bio, é só apertar e entrar lá gratuitamente. Então vamos ver a matéria de ontem. Ontem nós aprendemos as palavras here, que significa aqui. Aprendemos a palavra there, que significa aí, ou então ali, ou então lá. Né? As três palavras em português são sinônimo, e em inglês a gente usa uma só. E nós aprendemos também a pergunta where's the, que significa onde está. Onde está tal coisa? E aí nós usamos alguns objetos que a gente já tinha aprendido nas outras aulas, mas a gente também usou duas palavras novas que nós aprendemos, que foram keys, que são chaves, e a outra, qual foi a palavra mesmo? Deixa eu ver aqui na minha cola para eu lembrar. Calma aí que minha memória falhou agora. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Foi a palavra... Eita, agora eu não lembro. Não lembro qual foi a outra palavra, daqui a pouco eu lembro, mas eu lembro que uma delas foi keys e depois nós usamos as palavras que a gente já tinha visto em outras aulas. Lembrei, minha memória lembrou aqui. Ball, que é a palavra bola. Então essa aqui foi uma das palavras novas de ontem. E aí a gente fez frases dizendo onde as coisas estavam, né? Então, por exemplo, eu vou colocar o meu celular aqui, ó, para fazer a frase. Where's the cell phone? Where's the cell phone? Onde está o celular? E aí a gente respondeu ali. Ali. There. 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 Se tiver na minha mão, né, aí eu vou mudar a palavra. Eu vou falar here. 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 Aqui. Alright? Então esse foi o conteúdo que nós vimos ontem. Aqui eu não escrevi a pronúncia, que eu já escrevi na aula de ontem, e também está lá no nosso material de PDF todas as palavras, todas as frases com a pronúncia por escrito. Seu caderno sempre precisa ter 3 letras. A letra da frase em si, da tradução no português e também da pronúncia. E isso tudo tem lá no nosso material do PDF. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro, que eu sempre esqueço. E eu coloco aqui para ver quanto tempo está dando de aula, né? Normalmente nós fazemos 30 minutos de aula para caber aí na sua rotina e também para você conseguir memorizar toda a matéria, alright? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como você pergunta o nome de um objeto e como você responde, certo? Então, nós vamos começar com a pergunta. Eu vou dizer, você repete a pronúncia e só depois eu vou escrever. Repete comigo. What's this? What's this? Mais uma vez. What's this? Essa pergunta que eu estou fazendo, vou apagar a lousa, mas não se preocupe que todo esse material aqui você tem lá no nosso grupo do mês do inglês. Lembrando que você precisa ter um caderno aí para anotar as coisas, né? Sem anotar, sem escrever, você não vai memorizar. A pergunta que eu fiz foi What's this? Que significa o que é isso? O que é isso? Alright? Repete comigo. What's this?
Vamos ver a pronúncia? Eu sei que muitos de vocês aprenderam essa palavra como sendo what, com um A bem aberto, né? Eu não vou dizer que isso é errado, você até vai ouvir pessoas falando assim, mas não é a pronúncia mais comum. A pronúncia mais comum não é um A aberto, é um A mais fechado, né? Então, em vez de falar o A, eu falo o A. What? Ó, então a pronúncia disso aqui não é what, com A bem aberto, what. Não, a pronúncia é what. What. Ó, o A é mais fechadinho. Por que a gente faz essa mudança? Porque você, fechando mais o A, você consegue falar ele mais rápido. E aí você consegue falar toda a palavra, toda a frase mais rápido, né? O seu objetivo é conseguir falar da mesma forma que um nativo. E é assim que os nativos pronunciam essa palavra. Então repete comigo. What's. What's. E a pronúncia dessa palavra aqui, nós temos o TH, já te falei em várias aulas, inclusive ontem, que esse som do TH, para você pronunciar ele direitinho, a gente usa a palavra zebra, né? O animal em português, zebra. Aí você vai pronunciar o Z com a língua para fora. Zebra, zebra. Você fazendo assim, você conseguiu pronunciar o som do TH. Então esse TH aqui é como se fosse um Z com a língua para fora. Zebra. Então, ó, esse I tem som de E, o S tem som de S mesmo, e o TH vou fazer como um Z, né? Então, primeiro vamos pronunciar desse jeito, como se fosse um Z mesmo. Zs. Zs. Repete comigo. Zs. Zs. Conseguiu fazer isso? Agora você vai fazer esse Z com a língua para fora. This. 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 Essa é a pronúncia correta dessa palavra. Então, igual na aula de ontem aqui, eu vou desenhar uma linguinha para fora e a saliva saindo aqui, para você saber que isso aqui é um Z com a língua para fora. Vou fazer essa anotação muito louca aqui para você lembrar que é assim que você vai pronunciar. Alright? E aí a gente tem a outra pergunta. Repete comigo. What are these? Mais uma vez. What are these? What are these? A pergunta que eu estou fazendo é essa aqui, ó. What? Então agora não tem mais o S, tá? Não estou colocando o S. Eu vou colocar aqui o are these. Essa pergunta significa também o que é isso. Ué, Rafa, mas duas perguntas iguais? É que essa primeira aqui é no singular. Singular. Vou colocar a setinha aqui. E essa outra aqui é no plural. Como assim, Rafa? Não entendi. Calma aí que eu vou te explicar. Vamos supor, se eu mostro essa caneta para você e você não sabe que isso aqui é uma caneta, vamos supor, né? E aí você vai perguntar, Rafa, o que é isso? Como é uma caneta só, você tem que usar a pergunta do singular, que é essa primeira aqui. What's this? What's this? O que é isso no singular? Agora, se eu mostrar para você duas canetas, você vai fazer a pergunta no plural. O que é isso? Só que a pergunta no plural. What are these? What are these? What are these? Certo? Então, quando for uma, pergunta no singular. Quando for mais de uma, pergunta no plural. E a pronúncia dessa pergunta, novamente, what? Não é what, é what, mais fechadinho. Are. Are. Então, ó, é só AR. O E aqui ele é mudo. Are. E esse A, você precisa jogar ele o máximo possível lá na sua garganta. Não faz aqui, ó. Ar. Ar. Não, é aqui, ó. Are. É um som aqui, ó, mais grave, né? Mais pesado, mais na garganta. Are. Are. What are. What are. Repete comigo. What are. What are. E essa aqui, a pronúncia, de novo temos o TH, ó, como se fosse um Z com a língua para fora. E esse E tem som de I e aqui depois um S. E esse último E é mudo, certo? Então, ó, these,
these. Eu sei que aqui pode ser um pouco complicado, porque a palavra que a gente escreve com I tem som de E, e a palavra que a gente escreve com E tem som de I, né? Isso pode dar um nó na sua cabeça, mas é só você escrever a pronúncia aí no seu caderno que você não vai esquecer. Então essa aqui é this, essa aqui é these. De novo, this, these, this, these. What's this? What's this? What are these? What are these? What are these? Esse T aqui, ó, você lembra que eu falei lá nas primeiras aulas, né? Para você tentar segurar ele na garganta. Então eu não vou fazer what, soltando todo esse T. Eu posso, não tem problema. Mas é muito mais comum eu segurar o T na garganta e fazer what, what, what. Ó, tô travando aqui, eu não tô deixando ele sair muito, né? Então, what are these? What are these? What are these? Alright? Então eu vou aqui agora apagar a lousa, que eu vou precisar de mais espaço para escrever as outras palavras. Enquanto eu faço isso, não esqueça de dar o like na live. Estamos aqui na sexta-feira à noite, tá todo mundo saindo para passear, ir no restaurante, ir num bar, mas é importante que você esteja aqui comigo assistindo e aprendendo inglês. Então aperta no botãozinho do like. Quanto mais se apertar no coração, mais pessoas vão ser avisadas que eu estou ao vivo. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó. Eu vou atrás do celular para ver. Estamos com 23 pessoas ao vivo e os likes estão entrando. Aí sim, aí eu gostei de ver. E mandem os comentários de vocês aqui, ó, na função de perguntas. Manda aqui um boa noite, ou então em inglês, good evening, Rafa. Manda a sua pergunta, mande o seu comentário aqui. Quanto mais você participar escrevendo, mais dinâmica fica a nossa aula. No final da aula eu vou ler todos os comentários. Não mande aqui, ó, nos comentários normais, não. Mande na função de pergunta, alright? Eu ia apagar a lousa aqui, mas eu nem vou. Na verdade, eu nem vou. Vou só apagar aqui, ó, o plural. E nesse espacinho aqui mesmo eu vou resolver. Aqui também o singular. Você já entendeu, né? Que a pergunta de cima é no singular e que essa aqui é no plural. E agora eu tenho espaço para escrever as outras palavras. Então, repete comigo. A primeira palavra nova que a gente vai aprender hoje é apple. 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 Você sabe muito bem que palavra é essa, né? Apple é a palavra maçã. Apple. Apple. Como que é a pronúncia? A pronúncia, ó, é um E, e aquele E bem grande, que eu faço até duas vezes, eu escrevo ele duas vezes. Então, não é Apple, não é E. Eu preencho bastante a boca para fazer, né? Apple. 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 Ok? So, Apple. 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 Ok? Então essa palavra significa maçã. Eu vou também usar algumas palavras que a gente viu na aula anterior. Aqui eu vou escrever as novas. Então essa aqui é uma palavra nova, não tínhamos visto ainda nas aulas. E a outra palavra que a gente vai usar hoje é yogurt. Yogurt. Mais uma vez. Yogurt. Então eu vou escrever aqui, a palavra que eu estou falando é yogurt, que é iogurte, ou Danone, né, como algumas pessoas falam em português. E iogurte em português é com Y também é, né? Iogurte, assim. A pronúncia, então, é yogurt. Yogurt, yogurt. Eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci, deu um branco. Lembrei. Lá no nosso material de PDF do curso, eu sempre escrevo a pronúncia entre duas barras, né? Então vocês veem que tá escrito assim, ó. Uma barra, aí a pronúncia e a outra barra para fechar, tá? É só um costume, né? Uma coisa que normalmente a gente faz para escrever a pronúncia. Por exemplo, se você procurar na internet também a pronúncia das palavras em inglês, muitas vezes você vai ver assim, entre as barras. Aqui na aula ao vivo eu não escrevo, né? Mas lá no material de PDF eu sempre coloco a pronúncia entre duas barras, beleza? So, apple and yogurt. Essas são as duas palavras novas de hoje. Fora isso, nós vamos usar outras palavras que nós já vimos nas outras aulas. Deixa eu ver minha cola aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. Uma coisa importantíssima.
Agora não tem jeito, vou precisar apagar aqui. Então, tira um print da tela rapidinho ou anota no seu caderno aí rapidinho. Lembrando, depois você vai ter tudo no PDF, mas eu vou apagar essa parte de baixo aqui, que eu acabei de escrever. Porque eu preciso explicar uma coisa antes da gente fazer o nosso exercício, né, as nossas frases. Eu preciso explicar uma coisa importantíssima para você. Presta atenção aqui que isso é importante e muita gente tem dificuldade. Presta atenção, larga a cerveja, depois da aula você bebe. Eu sei que é sexta-feira, mas presta atenção aqui agora. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é essa palavra aqui. Mas você fala, Rafa, isso aqui não é uma palavra, isso aqui é uma letra. Sim, mas em inglês isso, além de ser uma letra, também é uma palavra. É a palavra 1. É o número 1. Né? Então a palavra A em português é a letra 1. A letra é o número 1. Aí também temos o an. Repete comigo. An. An. E o que é essa palavra aqui, Rafa? Nossa, 2 letras só, isso é uma palavra? Sim, é uma palavra também. Essa aqui é a palavra 1. Também é o número 1. Aí você fala, ué, Rafa, então eu tenho 2 opções para falar 1 em inglês e a palavra one, né, que significa 1. Não tem também o número 1, número 1? Sim, tem também. Quando você está fazendo uma frase, por exemplo, eu vou falar isso aqui é uma caneta. Uma caneta. Na minha frase, eu não uso número. Eu não vou falar one. Não, eu vou usar uma dessas 2 aqui. Eu já vou te dizer qual que você vai usar, né? Mas nas frases a gente usa essa opção aqui. Qual que é a diferença? Essa palavra aqui, que é o a, eu uso ela quando a palavra seguinte tiver som de consoante, como por exemplo no caso da caneta, né? Deixa eu pegar a caneta, porque isso aqui na verdade é um marcador, né? Uma caneta de lousa, mas eu quero a caneta normal. Então, por exemplo, a palavra caneta em inglês. Deixa eu escrever melhor aqui, com mais espaço. Escrever um pouquinho mais para cima. One. Então, se eu for falar, por exemplo, a palavra caneta, eu vou falar uma caneta. Uma caneta. Eu não vou falar one pen. Né? One é o número 1, para quem não sabe. Eu não vou dizer one pen. Rafa, tá errado se eu falar one pen? Não, não está errado. Só está incomum. Você lembra que eu falei nas outras aulas que quando a gente está falando de idiomas, de inglês, português, espanhol, tem muita coisa que às vezes o correto é o que soa bem no ouvido, né? Então, por exemplo, isso aqui não soa muito bem no ouvido. One pen, não. O mais legal é a gente usar essa opção aqui, né? E eu uso justamente essa porque antes de uma palavra que começa com som de consoante, eu uso o a, né? Então, a pen, a pen. Aqui, ó, o pen começa com P, começa com som de P, então antes dele eu uso a pen, a pen. Deu para entender? Então isso significa e eu uso essa opção aqui antes de uma consoante. E aí a pronúncia disso na frase, ó, vai mudar aqui também, né? Então eu disse que essa palavra, a pronúncia dela é a. Só que na frase a pronúncia fica a. Então eu não vou falar a pen. Eu posso falar, não teria problema. Mas eu não vou falar a pen. Eu vou falar a pen. A pen. A pen. E aqui quando eu faço a, toda vez que eu escrevo, né, o som de a, ó, ele aparece várias vezes no inglês, é sempre o som mais fraco possível. Eu não vou falar não, vou falar ó, é só um soquinho nas cordas vocais aqui, ó. Minha boca quase não mexe. Quase não mexe mesmo, né? Ela só tá aberta, mas ela não tem nenhum outro movimento. É esse som que eu faço. Então eu não vou fazer aqui exagerado, ó. A pen. Não, vou fazer a pen. Ó, é só um soquinho. Parece que eu tô tossindo, né? A pen. Repete comigo. Eu sei, as pessoas na sua casa vão achar que você tá maluco, vão achar que você tá engasgado, vai chegar alguém na sua casa aí e dar um tapinha nas suas costas pra você desengasgar, né? Mas explica pra eles que você tá aprendendo inglês. Você vai estar aprendendo a falar inglês igual nativo no curso gratuito do mês do inglês aqui com o Rafa, que merece todos os seus likes aí numa sexta-feira à noite, né? Fala a verdade. Então, dá o like na live aí. Repete comigo, ó.
pen, pen, o mais fraco que você conseguir, a pen. Aí, ó, quando eu faço rápido, olha como ele desaparece quase, né? A pen, a pen, a pen. Essa é a intenção, que essa palavra passe o mais desapercebido possível. Por isso que na frase eu não pronuncio a, eu pronuncio a. Às vezes, assistindo filme, você vai até ver algumas pessoas falando a, né, pronunciando dessa forma, a, quando a palavra está na frase. Mas elas fazem isso quando ela quer enfatizar alguma coisa, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui. Você vai ver a cena num filme, a pessoa fala, compra um sorvete para mim. Aí ele vai falar, buy a ice cream, né? An ice cream. Aí a pessoa não entendeu o que você falou, né? Ela falou, não entendi quantos? Aí você vai repetir, um sorvete. Aí sim. Então você está enfatizando a palavra, aí a gente usa a pronúncia original, né? Mas fora isso, na frase vai ser sempre a pronúncia fraca. Então essa palavra tem uma pronúncia forte e uma pronúncia fraca. A gente sempre vai optar pela pronúncia fraca dentro de uma frase. Aí você vai perguntar, beleza, Rafa, entendi, mas me diga, para que essa outra opção? Essa aqui que é o and, para que a gente usa essa aqui? Essa aqui também significa um? Sim, também significa. Vou escrever mais para cima aqui, para a gente ter mais espaço. Então vamos lá. Essa aqui, que também significa um, a pronúncia dela, a pronúncia forte dela é an. An. Ó, o som de E, vou colocar o chapéuzinho melhor aqui. An. An. E aí, em que caso você vai usar ele? Qual é a diferença dele para esse daqui? Eu falei que o a gente usa quando a palavra que vem depois começar com som de consoante, como aqui, por exemplo, pen, que começa com P, que é um som de consoante. Agora o am eu vou usar quando a palavra seguinte começar com som de vogal, né? Por exemplo, a palavra que a gente aprendeu hoje, que é a palavra apple. Apple, ó, apple começa com som de vogal. Nesse caso, eu vou usar o an. E isso acontece para eu conectar um som no outro. Em inglês, toda vez que você tiver uma consoante e uma vogal, né, elas estão em palavras diferentes. A palavra daqui está terminando com consoante e a palavra de lá está começando com vogal. Toda vez que isso acontecer em inglês, a gente emenda o som. Então vai ficar, aqui a pronúncia fraca dessa palavra é an. Aí eu vou emendar e vai ficar an apple. An apple. Olha como eu estou emendando. O N está ligando no A e está ficando ané. Ané. An apple. An apple. Repete aí comigo. An apple. An apple. Ok? Então, essa é a pronúncia. Essa é a diferença. Então, nós temos duas possibilidades porque é para facilitar a pronúncia. Aqui, se eu tiver um N para ligar, eu consigo fazer muito melhor. Porque, olha, se eu não fizesse isso, se eu usasse essa opção aqui, eu ia falar a apple, a apple, a apple. Aqui fica difícil pronunciar. Primeiro porque é a mesma letra, né? É um A aqui e um A aqui. Então eu teria que fazer duas vezes. E fica difícil fazer. Mesmo que fosse qualquer outra vogal, fica difícil pronunciar dois sons de vogais assim. A apple, a apple. Fica muito mais fácil an apple, an apple. Olha como eu consigo fazer bem mais rápido e bem mais fácil, com muito menos esforço. Então, mais uma vez, essa palavra, a pronúncia dela é a, e essa aqui a pronúncia dela é am. As duas são o número 1 em inglês. Só que eu uso essa aqui quando a palavra seguinte começar com som de consoante, e essa aqui quando a palavra seguinte começar com som de vogal. A pronúncia fraca dessas palavras é an, an. E aí, dentro de uma frase, eu sempre vou usar a pronúncia fraca. Então aqui fica a pen. A pen. Ó, o super fraco. A pen. E aqui fica an apple. An apple. Super fraco também. An apple. An apple. Alright? E lembrando, o que importa não é a letra, é o som, né?
Como assim, Rafa? Porque às vezes, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Você tem uma palavra que começa com consoante, mas aquela consoante ou ela é muda ou ela começa com som de vogal. Vou dar um exemplo para você aqui. Aqui eu falei uma caneta, uma maçã. Agora eu quero falar uma hora, né? Eu vou dizer an hour. Por quê? Porque aqui hour começa com H, H é uma consoante, mas esse H é mudo. Olha, não tem som. Então eu estou falando hour, a pronúncia ó, começa aqui. Hour, o primeiro som é um som de A, né? A pronúncia dessa palavra... Eita, derrubei a caneta e ainda sujei a camiseta. Hour. 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 Essa é a pronúncia. Hour. Hour. Deixa eu fazer melhor esse estilo aqui. Hour. E aí eu vou emendar an hour. An hour. An hour. Então por isso que eu falei que o que importa é o som, a pronúncia, porque a letra, aqui é a primeira letra, é uma consoante, mas o primeiro som que eu tenho é um som de vogal. E aqui o que importa é o som, porque a gente está falando de pronúncia, beleza? Deu para entender isso aqui? Eu vou até dar uma olhada nos comentários aqui, que eu sei que isso pode ser um pouco confuso. Coloquem nos comentários aqui, Rafa, estou entendendo, Rafa, estou entendendo, põe aqui, que aí se precisar eu explico de novo, né? Tô vendo aqui ela tá falando, professor, boa noite, preciso do link do Facebook, por favor, um abraço. Ela tá falando que tá dos Estados Unidos. O link está na bio, que ela é só você apertar na minha bio. Para quem não sabe o que é a bio é ali a parte do Instagram onde estão os meus vídeos, onde está minha foto, tá? É só você ir lá, tem um link, você aperta lá e você consegue entrar no grupo, beleza? E aqui a diferença entre a pronúncia entre this e these é que na segunda o i é mais demorado, disse a Evelyn também, né? Então além de o som ser invertido, né? O que é i a gente pronuncia como e, o que é e a gente pronuncia como i. O segundo também é um pouco mais longo, these, e o outro é mais curto, this. Deixa eu ver se entrou mais algum comentário aqui. Tem exceções a university, eu já vou falar das exceções. Deixa eu só ver aqui o pessoal falou que está entendendo, né? A Leda falou que está entendendo. A Flávia mandou um good night. Na verdade é good evening, porque good night a gente usa para dar tchau, né? Então beleza, a galera entendeu? Vou seguir em frente aqui. Deixa eu voltar lá para a lousa. Então é isso. Quando você for usar não use a palavra one. Use a ou when, né? Dependendo da palavra que vem depois. E é a pronúncia fraca a or an. Aí, como a Evelyn disse, a Evelyn que é minha aluna, inclusive, disse aqui que existem exceções. Claro que existem exceções. Então, como aqui a finalidade, eu tenho essa outra opção aqui, para facilitar a pronúncia, se eu tiver um caso em que a pronúncia não fica mais fácil, aí eu não vou usar essa outra opção. Eu vou usar essa primeira aqui. Por exemplo, primeiro eu vou usar o exemplo que a Evelyn deu. Deixa eu apagar aqui. Precisava de uma lousa maior, né? Tô ficando sem espaço aqui já. Apagar esse exemplo aqui. Então ela usou o exemplo de university, que é a palavra universidade. Universidade ou faculdade. University, a pronúncia dela aqui no começo, ó, não é U, é IU. Eu tenho dois sons. IU. E depois eu ainda tenho um som de N, né? Que é um som que fica aqui, ó, nasal, né? Um som nasal. E university. U. Então aqui eu tenho dois sons de vogal. Pelo que eu falei, né? Que a gente usa o N quando ele vier antes de uma vogal, então você fala, beleza, Rafa, pelo que você explicou, então eu tô vendo que eu vou ter que usar esse aqui, né? Mas olha como ficaria a pronúncia. An university. Ó, fica um som nasal, difícil de falar e que até altera um pouco a palavra, né? Às vezes pode ser que você nem entenda o que eu tô falando. An university. Nesse caso, fica mais fácil eu falar a university, fazer só o A. E aí com a pronúncia de A, né? A university. Ok? Então, tem essa exceção, porque esse aqui, se eu fizer essa outra opção, fica mais difícil. E a sua intenção é deixar a coisa mais fácil e não mais difícil, né?
Um outro exemplo, a outra palavra que eu ensinei hoje, que é a palavra yogurt. Yogurt. Aqui também, como é a pronúncia, né, que eu já tinha escrito? I-A. De novo, você tem dois sons de vogal, né? Se eu pronunciar aqui, ó, desse jeito, colocar o one, né? Escrever a pronúncia aqui. An yogurt, an yogurt, ania, ania, ania. Ó, não é uma pronúncia tão boa, tão fácil de fazer. Nesse caso, fica muito mais fácil eu tirar o N e fica apenas a yogurt. Aya, aya, ó, aya é muito mais fácil do que ania. Aya, ania. Essa opção aqui é bem mais fácil. Então, a yogurt, a yogurt. Deu para entender? Então, essa opção aqui só existe para facilitar. Vamos dizer assim, o original é essa aqui. Essa aqui é só uma versão mais fácil dessa aqui. Se a coisa não está mais fácil, então eu não vou usar essa aqui. Deu para entender? É lógico, você pode ficar um pouco confuso, mas depois nós vamos ver mais exemplos e aí você vai entender melhor. Alright? Então eu vou apagar aqui a lousa. Lembrando, você vai ter acesso a tudo isso no PDF, lá no grupo do Facebook, lá que a Kiala foi entrar agora no grupo. E você vai poder reassistir todas as aulas, baixar o material gratuitamente. Para isso, você só precisa estar lá no grupo do Facebook e você precisa me dar uma moral, me dar uma ajuda dando um like, né? Estou entregando um curso de inglês todinho gratuito para você aqui nessas lives, então, para retribuir, dá o seu like aí. Se você não der like, vai cair sua internet e vai acabar a luz na sua casa, você vai ver só. Então vamos lá, agora nós vamos praticar com essas frases aqui. Então nós vamos começar com What's this? What's this? What's this? What's this? O que é isso? What's this? E aí a nossa resposta, an apple. An apple. An apple. Uma maçã. An apple. Então vai ficar dessa forma, ó. An apple. Estou usando o an, porque aqui começa com som de vogal e fica mais fácil fazer assim. An apple. Uma maçã. Alright? Que mais? Deixa eu ver aqui. What's this? What's this? What's this? O que é isso? What's this? A book. A book. Um livro. A book. Então aqui eu estou usando a porque é um livro, né? E aqui começa com som de consoante, então eu uso essa opção, não essa, esta daqui, ok? A book. What's this? A book. Alright? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. What are these? 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 Então, o que é isso, né? Mas agora a versão no plural, porque eu tenho duas canetas. What are these? Nesse caso, eu vou responder apenas pans. Não vou nem usar o número, tá? Pans. Aqui não tem a nem an, porque aqui é plural, né? E essas duas palavras significam um, mas eu estou mostrando duas canetas. So, what are these pans? Pans. Próxima pergunta. What's this? Estou falando do que está dentro, tá? Não da garrafa. What's this? What's this? What's this? O que é isso? E a resposta é simples. Water. Lembra? A gente já aprendeu essa palavra aqui algumas aulas atrás. Water. Água. Water. Water. Eu não vou falar a water, porque não existe uma água. Você não conta água, você conta a garrafa. Você conta o copo de água, garrafas de água, mas a água em si, o líquido, você não conta. Então eu estou respondendo só water. Nem tem S do plural, porque não existe águas, e também não tem um A,
porque não existe uma água, não, água, water, water. What's this? Water. O que é isso? Água. What's this? Water. Alright? What's this? What's this? What's this? O que é isso? What's this? A pencil. A pencil. A pencil. Lápis. A pencil. A pencil. Estou usando aqui apenas o EI, né? Sem o N, porque aqui é uma consoante, um som de consoante. Nesse caso, não uso o N. A pencil. A pencil. Beleza? Agora eu vou fazer de novo a pergunta, mas agora com 2 lápis. Agora a pergunta é no plural. Então eu não vou usar essa pergunta aqui, eu vou usar essa pergunta aqui. What are these? What are these? What are these? O que é isso? Pencils. Pencils. Então agora, ó, no plural, não uso mais o A, uso apenas o S. Pencils, lápis, pencils, ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Não fiz ainda o exemplo com essa aqui. What's this? What's this? Repete comigo, hein? Não vale assistir a aula só ouvindo, precisa repetir. What's this? O que é isso? What's this? An orange. An orange. An orange. Uma laranja. An orange. Aí esse uma, eu vou usar o N, né? Vou falar an orange, porque aqui começa com som de vogal e fica mais fácil eu pronunciar ligando, juntando o som. An orange, an orange. Uma laranja, an orange. Ok? What's this? What's this? What's this? O que é isso? What's this? A yogurt. 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 Aqui eu nem preciso usar o A, na verdade, né? Eu poderia falar a yogurt. Lembrando, yogurt começa com som de vogal? Sim, mas fica mais difícil pronunciar se eu disser an yogurt. An yogurt. Fica mais difícil, né? Então, nesse caso, como o objetivo é facilitar, eu pronuncio apenas a yogurt, né? Eu vou dizer um iogurte. Mas como eu estou falando do produto que está dentro, né, e não da embalagem em si, eu não preciso nem usar o A, né? Como no caso da água, lembra? Eu não falei uma água, né? Porque eu não estou contando a garrafa, eu estou contando o que tem dentro, né? Então, em vez de uma água, eu falei apenas água. Em vez de um iogurte, eu falo apenas yogurt. Yogurt. What's this? Yogurt. That's yogurt. Alright? Deixa eu ver aqui minha mesa. Já usei todos os objetos, so that's it. Alguma dúvida? Mandem aí para mim nos comentários e digam o que vocês estão achando das aulas, né? Eu nunca perguntei poucas vezes aqui o que vocês estão achando, estão curtindo, as aulas estão fáceis, estão conseguindo aprender, estão fazendo a revisão todo dia, estão escrevendo no caderno. Digam aí para mim nos comentários, porque eu já vou ler os comentários agora. Antes, eu vou apagar a lousa e você vai ter acesso a tudo isso aqui que eu estou apagando lá no grupo do Facebook. Você vai poder baixar o material gratuitamente, é só apertar no link da minha bio. Você vai copiar tudo isso que eu fiz aqui, depois você vê lá o material no grupo do Facebook, copia no seu caderno, tira uma foto do seu caderno, posta nos seus stories e me marca. O meu Instagram é o @RafasEnglish. @RafasEnglish. É só você tirar uma foto, posta nos seus stories, escreve isso aqui lá para me marcar e aí eu vou repostar. Vou mostrar para todo mundo que você está estudando inglês e está aprendendo comigo. Beleza?
Agora eu vou lá para trás do celular para a gente ver aqui as perguntas e eu interagir com vocês. A Vicentina mandou aqui umas palminhas, que ela está curtindo a aula. Deixa eu ver quem mais mandou alguma coisa. Pessoal aqui, os comentários estão chegando poucos comentários, hein, pessoal? Vocês estão interagindo pouco, estão dando bastante like, mas poucos comentários. Espero que isso seja um bom sinal, porque tá todo mundo entendendo tudo e ninguém tá com dúvida. Mas tem exceções com an, já expliquei aqui, a Paty perguntou. Aí Maria usa an, se a consoante ao falar tiver som de vogal, não na escrita, são exceções. Não entendi a sua explicação aqui, Evelyn. Depois manda novamente aqui que eu não entendi. E quando consoante tem som de vogal também, né? Quando for uma consoante que tiver som de vogal, entendi. A Maria, a que a Evelyn falou, ela está explicando ali para Maria, né? Se eu uso an, exatamente. Por exemplo, a letra S, como é a pronúncia dela em inglês? S. S. Ó, começa com som de E. S. Então, por exemplo, se você está soletrando uma palavra ali que começa com S, ela vai começar com som de vogal. Então, se você for usar a palavra ou uma antes dela, você vai usar o an. Agora eu entendi, Evelyn. Agora eu entendi seu comentário. Que você não estava falando comigo, né? Você estava falando com a Maria. Aqui, ela está ajudando o pessoal aqui. Edson, quando começa com vogal, qualquer vogal, não só a, uso an. Exatamente. Quando facilitar, né? Lembrando, sempre é pela facilitação. Se a pronúncia ficou mais difícil, então a gente não usa, porque o objetivo é sempre ficar mais fácil. Deixa eu ver o que mais. Quando começa com a mesma vogal, a, uso an, e sim an. Aqui já, a Evelyn já respondeu. Pessoal, lembrando, mandem as perguntas na função, bem aqui, onde está meu dedo apontando, nesse ponto de interrogação, porque aí eu consigo ver. Se você escreve aqui, ó, nos comentários, os comentários vão subindo e eu perco o comentário de vocês, né? Ou então eu vou lendo assim, do último pro primeiro, como eu tô fazendo aqui, não é o ideal. Deixa eu ver o que mais. Cara, tu é muito bom, disse o Valdecir, é isso? Valdeci, sem o R. Valeu, Valdeci, obrigado, estamos juntos, hein? Segunda-feira tem mais, de segunda a sexta eu tô sempre aqui. Temos mais 2 semanas de aula, né? 2 semanas e meia, porque a nossa última aula será no dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Nós vamos comer um bolo juntos aqui. Quer dizer, eu vou comer, vocês vão só olhar, né? Mas vai ter aula de inglês também. Good night, disse a Flávia. Good evening, Flávia, né? Quando você está dando oi, é good evening. Deixa eu ver o que mais. Eu já tinha até lido esse comentário, né? Beleza, agora deixa eu voltar para o final. Isso aí, respondendo, disse a Evelyn. Ela estava, enquanto eu dava aula ali, ela estava ajudando. Eu estou também, professora, adorei a tua aula, disse a Clarícia. Fala, Clarícia, também já assistiu várias aulas, né? O Gabriel está aqui, mandou as palminhas, a Laura também. Quem mais? A Iraci mandou umas palminhas também, está curtindo a aula. Deixa eu ver aqui o outro comentário. Tem exceções, a University, qual que eu não respondi ainda? A Evelyn falou, acho que teve gente que ficou com dúvida com as exceções. Pessoal, assim, as exceções, uma coisa importantíssima. Você não deve ter medo de errar. Errar faz parte do processo. Enquanto você tentar evitar os erros, você não vai conseguir aprender inglês. Você deve se expor e deve errar. Por que eu estou falando isso? Porque exceções sempre vão existir no idioma, né? Então, assim, lógico, por hábito, a gente acaba generalizando. Eu falo, essa coisa que eu estou explicando é sim e é sempre assim. Essa frase aqui você nunca vai ver desse jeito, mas em idiomas não existe a palavra sempre e não existe a palavra nunca. Sempre, sempre, sempre vão aparecer exceções. Só que às vezes são tantas exceções, são tantos casos, que não dá para eu passar uma lista para vocês, né? Vocês vão aprendendo no dia a dia. Então não se preocupem com as exceções. Por exemplo, se você falar a new university, não vai estar errado. Vai soar estranho, vai ser mais difícil para você pronunciar, mas errado não vai estar, né? Então não tenham medo de cometer erros. Até quando a frase ficar errada, fiz uma coisa, ficou errado. Não tem problema, né? Lembrem-se, falar um idioma, ser fluente em inglês, é você fazer a comunicação acontecer. Você falar e outra pessoa te entender e você entender as outras pessoas quando elas falam. Os erros fazem parte. A pronúncia não estar boa faz parte do processo, né? Então a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta preocupação tem que ser em se comunicar. Os erros a gente vai arrumando com o tempo, beleza?
Pensa aí, você deve conhecer, sei lá, algum estrangeiro que mora no Brasil, principalmente quem é aqui de São Paulo, né? Tem muitos, não só americanos, o pessoal que fala inglês, não, tem pessoas, sei lá, tem muito haitiano que mora aqui em São Paulo, pessoal da Síria, dos países da África em geral, né? Tem muito nigeriano, angolano aqui em São Paulo, principalmente quando você vai no centro da cidade comprar alguma coisa. Você fala com essas pessoas, você percebe que eles não têm um português perfeito, mas eles se comunicam, eles conseguem se comunicar. Isso é ser fluente. É lógico, às vezes tem alguns que têm a pronúncia muito ruim e você não quer ter uma pronúncia ruim em inglês. Porém, antes de pensar em melhorar a pronúncia, você precisa falar correto. Falar correto não, se comunicar, perdão. Antes de pensar em falar inglês corretamente, você precisa conseguir se comunicar. Só depois que você aprender a se comunicar, aí a gente corrige os erros, aí a gente melhora a pronúncia. Beleza? Deixa eu ver aqui se teve mais algum comentário. Aqui, achei um, peraí. A Leda falou, por que eu entendo this ao contrário de this para this? Não sei, porque o seu ouvido não está ainda suficientemente treinado, Leda. Então é normal, né? Então, conforme você vai treinando o seu ouvido, ele vai ficando mais apurado e ele começa a pegar os sons mais corretamente, né? Você está ouvindo ali o som de V, como se fosse this, this. Assim, não é nenhum absurdo, porque os sons são parecidos, né? This, 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 this. Tem diferença? Tem, mas não é nenhuma diferença gritante. Então é normal você confundir as palavras com sons parecidos. Mas com o passar do tempo, cada vez mais você vai conseguir ouvir direitinho, né? Fazendo o curso Amo e as músicas sem palavras maravilhosas. Ainda não consegui cantar direito, nem muitas entendo, mas amando, né? A Evelyn tá falando aqui do meu curso English Non-Stop, que ela é minha aluna. Então ela tá curtindo as músicas, que todas as aulas têm música, né? E ela tá aqui também aproveitando a live. O João falou, Rafa, adorei, mas faltei muito devido à situação de saúde. Pô, João, espero que você esteja bem aí, recuperado, e não tem problema, você não perde nada. É só você apertar no link da minha bio, entrar no grupo do Facebook e lá tem todas as aulas gravadas, né? Hoje foi a aula número 9, todas as 8 aulas estão lá disponíveis e terminando aqui eu já vou postar a aula número 9 lá também, com material, PDF, tudo bonitinho. Deixa eu ver o que mais aqui, se chegou, tem mais 4 perguntas. Deixa eu ver, ótimas dicas, estou iniciando, muito bom, disse o João Luiz. Seja bem-vindo, João. Entre lá no grupo para assistir as outras aulas. A Clarice falou, eu quero muito aprender sim, professor, porque eu quero fazer conteúdo falando inglês. Maravilha, ela quer postar vídeos no Instagram, né, no YouTube, se comunicando em inglês. Maravilha, Clarice, fica ligada aqui, não perca as aulas, a gente tem muita coisa para aprender ainda pela frente. Deixa eu ver quem chegou aqui, a Daniele chegou dando boa noite, fala Dani. A Dani também participa com alguma frequência das lives aqui, né, Dani? A Iraci mandou aqui, ó, umas palminhas, um coraçãozinho, isso significa que ela está curtindo. E deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu responder. Não, respondi tudo já. Yes. Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Hoje é a nossa aula número 9. Não esqueça de entrar no grupo do Facebook, o link está na bio. Lá você consegue assistir todas as 8 aulas anteriores e receber o material bonitinho no PDF, material de alta qualidade de todas essas aulas, né? Tudo gratuitamente, é só você entrar lá no grupo do Facebook, beleza? Segunda-feira estaremos de volta às 18 horas para a nossa aula número 10, beleza? Espero vocês lá. Bye bye, have a nice weekend, bom final de semana, ok? Bye bye, see you on Monday. Até segunda-feira.